Então vamos ler juntos a palavra de Deus. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém? Texto lindo da palavra de Deus, né? Depois, numa outra oportunidade, a gente vai continuar esse trecho até o último versículo. Hoje vamos até aqui. O que está acontecendo aqui nesse texto? O apóstolo Paulo está terminando o seu tempo de ministério, de ensino na Ásia. Então, aqui é o fim, né, o término do ministério do apóstolo Paulo aqui na Ásia. Ele entende que ele não voltará mais àquela região, àquelas pessoas. Então, ele entendendo que ali vai ser a última visita dele naquela região, que ele não vai mais voltar naquela região, ele chama, então, todo o pessoal, a partir aqui das lideranças, né, os líderes da igreja, ele chama todos os líderes e passa ali suas orientações, passa várias orientações, como se fosse um manual para eles. É interessante, nesse conteúdo que a gente está lendo aqui, é que as orientações que o apóstolo Paulo passa para eles é tanto bíblica quanto de exemplo pessoal. Ele vai passar algumas questões doutrinárias, teológicas, mas ele vai dizer também o que eu fiz, a minha vida, a minha prática. Então, é teologia e prática, com prática. Como diz, fé em ação. A fé bíblica é uma fé com ação. Então, esse conteúdo que a gente tem aqui desse manual é exatamente assim, ele é teológico, mas ele é prático. E quando eu estava lendo, desde lá de janeiro, esse texto, na verdade, achei muito interessante, porque ele fez exatamente um resumo para esses líderes, tipo assim, passou um manual. Olha, se vocês fizerem isso aqui, pode ter certeza. Está dando uma ressonância em algum microfone, se abaixar algum, por favor. Se vocês fizerem isso aqui, vocês estão seguindo o caminho correto. Vocês vão em frente. Então, é um manual que foi passado para esse grupo aqui, para essa região, para eles seguirem. Quando a gente compra algum aparelho, alguma coisa, né? Se a gente não é daqueles desesperados que a gente vai tentando montar sozinho e acaba quebrando às vezes, quem já aprontou coisas assim? Mas o ideal é a gente ir lá pegar o manual, né, e ver de fato como é que faz para montar, ligar e tal, antes de ficar naquela ansiedade de usufruir do aparelho, né? Então, ele faz um manual. Agora, é claro que ele está conversando, ele está falando aqui diretamente a pessoas já convertidas, porque já era a igreja. Ele chama os líderes, ele está passando aqui esse manual de orientações para pessoas já convertidas. Então, é importante a gente ter esse entendimento também do texto. Já eram pessoas convertidas. O que precisa ser para ser uma pessoa convertida, gente? Aceitar Jesus, que mais? Nascer de novo. Que mais? Só? Que bom. Se batizar. Mudar de atitude. A mudança de vida, ok. Então, nós estamos aqui diante de pessoas convertidas. Se você está aí e ainda não entendeu ainda o que é a conversão, ok, a palavra de Deus fala para todo mundo, mas é importante a gente entender o texto que a gente está lendo. Então, vamos olhar nessa noite alguns itens que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus nos passa aqui, para esse manual de vida espiritual.
Olha, acompanha na sua Bíblia, que eu acho que não vai ter o ponto aqui, né? Versículo 18, o que que diz aí? Ok, ao ler esse versículo, sei que está muito rápido, se você fosse dar uma palavra, uma lição aqui, às vezes eu gosto de fazer isso, né? Para a gente não ficar dando a colherzinha de chá para as pessoas, a gente pensar um pouquinho, olhando para esse versículo, o que que você diria de orientação que ele está passando aqui, dentro desse manual de vida espiritual? Quando você está pensando aí, conseguiram rápido? Exemplo, ó, muito bom. Vou nessa mesma linha, vou usar a palavra caráter. Você quer um manual para a vida espiritual? Caráter. O Senhor se importa com o exemplo, o caráter. O que está dizendo no texto, né? Vocês sabem como vivi. O que é caráter, gente? Segundo os dicionários, a gente vai pegar um conjunto de qualidades ou defeitos que determinam a nossa conduta e a nossa moralidade. É aquilo que eu sou. Esse conjunto de qualidades, de normas em nossa vida que está determinando a nossa conduta. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Vocês sabem como vivi. O que é que é? E é interessante que ele começa, né? Começa o manual dizendo isso aqui. Isso aqui é o ponto inicial, é caráter. E aí, se a gente faz um paralelo, né? Eu gosto de dar exemplo. Você pega um paralelo olhando para os candidatos. Nós estamos em época aí já de eleições, quase, né? Quando o candidato está ali na frente falando, fazendo as suas campanhas, o que ele está apresentando? Ele está apresentando suas propostas, seus discursos, não é assim? Muitas vezes até na igreja, como é que a gente chama algum líder? A gente vê ele pregando, vê ele falando, se falou bem, aí você chama ele para ajudar, não é assim? Então, só que o que está acontecendo aqui é o contrário, ele está dizendo, vocês sabem como eu vivi. A palavra de Deus vai dizer em outro texto que a árvore se conhece pelo discurso, pelo fruto, o que eles fazem. Eu sempre uso esse exemplo com o pessoal de música, né? Por usar a música, e isso poderia aplicar para idiomas e todos os ensinos. Você faz uma aula, você vai lá na aula de música, 50 minutos de aula de música naquela semana. Aí você vai para casa, e aí na outra semana você vai ter outra aula. Se você não treinou aqueles 50 minutos de aula teórica que você teve durante a semana, você vai chegar lá na outra semana e você não vai aprender mais nada. Você está só desperdiçando seu dinheiro e seu tempo. Por quê? Porque falta prática. Só tem a teoria. Então, eu diria para você, o pensamento que eu coloco aqui, que a prática revela o nosso caráter. O discurso só revela o nosso conhecimento. Eu posso fazer muito bonito aqui, certinho, olha, o texto diz isso, diz aquilo, mas isso é um estudo. Eu posso estudar e aprender a explicar a Bíblia. Se eu vou viver a Bíblia, é um outro detalhe. Se eu vou praticar o que eu estou dizendo aqui, explicando, é um outro detalhe. Isso a gente precisa entender. E não estou dizendo que não é importante estudar, como eu disse no início, toda a orientação aqui do apóstolo Paulo, ela é teológica e é prática. Ele dá o conhecimento, mas ele diz o meu exemplo também. Eu faço. Então, o que temos que colocar na nossa caminhada? Caráter. E aí o texto ainda diz mais nesse versículo que nós lemos. Vocês sabem como vivi, versículo 18. E o que ele diz mais? Vocês sabem. Então ele fala como viveu, mas ele diz, vocês sabem. Ou seja, era algo transparente, comprovado. O pessoal conheceu o modo de vida deles. Viram ele fazendo. Viram ele chamando a igreja para orar. Chamando a igreja para ir para os hospitais. Eles viram. Vocês sabem. Era algo de conhecimento das pessoas. E ao sair dali, passando esse manual final, esse resumão para eles, ele usa a sua prática. Ele diz, vocês sabem o que eu fiz. É isso que vocês precisam continuar fazendo. Vocês viram eu fazendo, vocês viram eu ir lá no hospital doar sangue, vocês viram eu ir lá evangelizar, vocês viram eu lá na recepção da igreja. Exemplos, né? Ok, gente? Ok, gente? Ok, vamos juntos. E é interessante porque o que a gente coloca aqui, ele falando, vocês sabem, né? Vocês viram, só que nós temos um detalhe também, que não aparece nesse texto, na verdade ele vai falar de conspirações depois, que os apóstolos, eles sofreram muitas perseguições e conspirações pelos judaizantes, que iam atrás deles, atrapalhando a obra que eles faziam. Eu dou mais exemplos aqui, que nós precisamos, então, gente, buscar, dentro da nossa caminhada, conhecer as atitudes
Se você pensa hoje, nesse ano de eleições, procure conhecer a vida, a prática, não apenas os discursos. E isso não significa só para a política, significa para todos nós na nossa caminhada. Às vezes o discurso pode não ser tão bom, mas e a vida? Ok? Outra coisa que eu coloco como exemplo aqui, que é interessante, que quando os irmãos no Novo Testamento eram recebidos nas igrejas para pregar, para falar, eles recebiam eles enviavam uma carta de recomendação. Você já leu isso na Bíblia, né? Receba o irmão fulano, porque ele me ajudou muito no trabalho, tal. Por que isso? A importância em conhecer a pessoa. Não estava validando o dom. Qualidades e dons nós temos. Eu quero saber onde está o caráter, como está o caráter, quem são as pessoas. É isso que é colocado aqui em primeiro lugar como manual da vida espiritual. E o texto que nós lemos no versículo 18 ainda diz mais: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Foi algo duradouro por todo o tempo do apóstolo Paulo ali, por toda a vida dele naquele lugar. Não foi algo na frente das pessoas. Na frente das pessoas, amém, glória a Deus. Por trás, não estou nem aí com a prática. Não, foi algo duradouro. Ele esteve ali em todo o tempo, e ele está dizendo, isso é forte para afirmar isso. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Caráter. Coloca para a gente então, olha, que a vitória que a gente tanto busca, ela pode não acontecer na nossa vida. O sucesso que a gente busca, e não está errado buscar essas coisas, o sucesso que a gente busca pode não acontecer na nossa vida. Sim ou não, gente? A fama pode não acontecer nas nossas vidas. As atividades, uma vez pode não acontecer, eu achei até que não ia conseguir pregar hoje. A atividade pode não acontecer na nossa vida. Ah, não estou conseguindo realizar nada, não estou conseguindo fazer uma atividade. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir fazer. Os sonhos podem não acontecer na nossa vida, mas o caráter não pode faltar. O caráter eu nunca posso perder na minha caminhada espiritual. Não importa o que os outros falam, importa o que eu faço. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece as nossas práticas. Amém, gente? E no final de tudo, sabe como é que vai ser o manual espiritual? Nós chegaremos diante do Rei Eterno, aquele que conhece todas as coisas, ocultas inclusive, e vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Mas ele vai dizer também: afasta de mim você que eu não te conheço. Pessoas que realizaram até obras em nome de Jesus. Está lá na palavra de Deus, Mateus 7, 22 em diante. Afasta de mim vocês que não te conheço, que praticam a iniquidade. Você quer uma coisa para preservar, para guardar, não do lado esquerdo do peito, mas lá dentro, para segurar com toda a alma. Não são os nossos projetos, nossos sonhos, nossas conquistas. É o nosso caráter, aquilo que nós somos. Amém?